E aí pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai começar mais uma aula, né, falando sobre fermentação. Dessa vez nós vamos falar sobre a fermentação lática, tá? Na aula anterior, nós já começamos a falar sobre fermentação, então eu vou deixar aqui para vocês o card, para quem perdeu a aula passada. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra, e hoje a gente vai falar um pouco mais específico sobre essa fermentação lática, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Então, gente, embora aí alguns micro-organismos, né, a gente já falou disso na aula anterior, vou continuar batendo nessa tecla, embora alguns micro-organismos vão fazer mal à nossa saúde, muitos são de grande importância, principalmente aí nessa área de tecnologia, né, e vão conferir diversos benefícios à saúde também. E hoje nós vamos falar um pouco mais, né, sobre essa fermentação lática e especificar melhor o que seriam esses benefícios à saúde, né? Como assim, professora? Um micro-organismo vai fermentar um alimento e vai trazer benefício? Então, para ilustrar tudo isso, né, que eu estou dizendo para vocês em relação aos benefícios à saúde, nós podemos ilustrar isso com o leite, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui de um dos produtos fermentados. O leite fermentado, né, eles podem melhorar muito a flora intestinal, fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, ó, pessoal que quer fortalecer o sistema imunológico, auxiliar no combate ao colesterol, entre diversos outros benefícios aí. Então, acredita-se, né, que esses leites fermentados, eles são até capazes de prevenir determinados tipos de câncer no estômago, no intestino. Existem alguns estudos científicos que já falam sobre essa questão da ligação do leite fermentado e a prevenção, né, nessa questão do câncer que eu acabei de dizer para vocês, tá bom? Então, os benefícios do iogurte, eles estão diretamente ligados ao aparelho digestivo, regulam o intestino, combatem também essa questão da prisão de ventre. Então, a gente vê muitas propagandas falando sobre iogurtes, né, e leites fermentados, combatendo a prisão de ventre, e é verdade, né? Quem tem esse problema sabe disso. Então, o iogurte, por exemplo, né, ele é produzido através da fermentação do nosso leite, que é o que nós chamamos de fermentação lática. Só que aí eu quero abrir um parêntese para falar para vocês não confundirem fermentação lática com fermentação que ocorre somente no leite, tá? A fermentação lática, ela tem esse nome porque a gente vai ter como produto final, já a gente vai falar um pouco mais sobre essa fermentação, o ácido lático. Por isso que é fermentação lática. Não confunda isso com leite, tá? Então, produtos, professor, além do leite, né? A gente tem diversos produtos, por exemplo, de origem vegetal. A gente tem o picles, que ele passa por um processo de fermentação lática. A gente tem o chucrute também, que vai passar por esse processo, né? Dentro da azeitona, né? E dentro também da origem animal, além do leite, a gente tem a carne, né? Por exemplo, o salame. E claro, os produtos aí que você já conhece, queijos, iogurtes, né? Mas o salame é interessante ilustrar porque muita gente consome salame e não sabe que passa por esse processo de fermentação lática, não é verdade? Então, gente, a fermentação lática ela é assim chamada porque a gente tem a produção, como eu disse, desse ácido lático, né, como produto principal, composto principal. E aí, lembra daquele conceito que a gente falou na aula anterior, homofermentativo e heterofermentativo? Esse conceito está na aula anterior, não vou repetir, então clica aqui para assistir a aula, tá? Se perdeu. Então, a fermentação, ela vai ser aí um processo, né, bioquímico que vai ser realizado por bactérias láticas, no nosso caso aqui específico. Só a bactéria lática? Não, porque a gente está falando da fermentação lática, tá? E aí, que bactérias, professora? A gente tem várias. Tem Lactobacillus debruex, Lactobacillus bulgaricus, tem também Lactobacillus casei, Streptococcus lattes, né? Entre outros diversos micro-organismos. Eu vou deixar aqui embaixo listado para vocês no box de informação alguns materiais para complementar o que eu tô falando, tá? Então, essa fermentação ela vai ocorrer, como exemplo aí no leite que a gente está falando, e em vários tipos de produtos também, né? E todos eles possuem durabilidade, ou seja, estende a vida de prateleira. E é por isso que a gente está estudando fermentação dentro da aula de conservação de alimentos, que às vezes o aluno fica, como assim, né? Fermentação e conservação. Fermentação não é só para transformar? Não, na verdade, a fermentação estende a vida de prateleira do produto, tá? E esse fato vai ocorrer por quê? Porque a gente vai ter produção de ácido, né? Vai ter um abaixamento de pH desse meio, vai dificultar o crescimento dos micro-organismos que podem aí fazer mal à sua saúde, né? A saúde humana. E também aí
ele vai diminuir o número de micro-organismos deteriorantes ali daquela flora, tá? Então a gente vai ter tudo isso aliado à nossa conservação de alimentos. O leite que vai ser empregado nesse processo de fermentação, ele tem que ser o quê? De boa procedência, gente. Tem que ser de boa qualidade. Não adianta a gente pegar um leite, que tá contaminado e a gente querer usar esse leite, né? Não adianta você querer usar uma matéria-prima que vai ser de má qualidade para tentar fazer aí um produto e achar que vai ter êxito, né? Para dar aquele jeitinho brasileiro esperto, mas que não é legal. Então a gente tem que... Não estou criticando, tá? Pelo amor de Deus, estou falando, dando um exemplo. Chega de mimimi, né, gente? Então a gente tem que ter uma matéria-prima aí com um grande padrão de qualidade. Até porque a gente tem que obedecer também a legislação vigente, né? Que fala dessa questão, que o leite ele tem que estar isento de contaminantes, ele tem que ser um leite pasteurizado, né? Então é importante a gente entender que por mais avançado que seja essa tecnologia que você vai empregar aí para processamento do leite fermentado, né? Você nunca vai conseguir fabricar um produto de boa qualidade com uma matéria-prima ruim, de má procedência, que esteja aí com alguma deficiência. Então isso não vai existir, né? E aí quais os problemas, né, professora, se a pessoa utilizar mesmo assim, sabendo de tudo isso, ainda querer fazer um processo de fermentação em um leite, por exemplo, que seja de má procedência? O que vai acontecer? A gente vai ter vários defeitos de fabricação, né? Podem ocorrer aí vários problemas ligados a essa questão da contaminação, por exemplo, que a gente está falando da matéria-prima leite, tá, gente? Porém, todas as matérias-primas têm que ser de boa procedência, qualquer uma que eu vá trabalhar. No caso do leite, o que vai acontecer? Um problema de tecnologia. A gente pode ter coagulação incompleta, a gente pode ter um sabor amargo ou até mesmo um sabor aí de ranço. Então é necessário a gente utilizar sempre matérias-primas de boa procedência, tá? E o que seria essa boa procedência? No caso do leite, é leite que você sabe de onde vem, quem é o produtor, leites que vão estar refrigerados, livres de contaminantes, né? E aí a gente pode ter vários, como pesticida, herbicida, sanitizantes, tá? E é importante que você sempre conheça aquele local que está fornecendo a matéria-prima para você. Vou dizer para vocês o seguinte, por exemplo, eu trabalhei em algumas indústrias multinacionais. Então as grandes indústrias, elas vão ali no seu consumidor, no seu cliente, né? Nossa, hoje eu tô dando tilde mesmo. Então as grandes indústrias, elas vão ali conhecer quem são as pessoas que estão fabricando aquela matéria-prima para o seu produto. Então a gente vai, conhece ali o produtor, entende como é que é o processo. Isso é importante para a gente ter segurança no que a gente está comprando de matéria-prima. Senão a gente compra matéria-prima de um produtor desconhecido e aí vai ter alguns problemas de tecnologia. É importante você conhecer quem é o seu produtor. Isso serve tanto para grandes indústrias como para pequenas indústrias também, né? Como para todas as pessoas que trabalham e são envolvidas aí na área de alimentos. Então não é só para a indústria, né? Mas é importante sempre você conhecer ali quem é o seu fornecedor de matéria-prima quando você vai trabalhar. Eu falo não indústria porque pode ter restaurante, é importante a pessoa saber de onde vem a procedência, às vezes compra em grande quantidade um alface ou outros produtos, o próprio leite, né? Então é importante saber a procedência dessa matéria-prima, tá bom? Mas vamos voltar aqui que eu já viajei demais. Então esse processo fermentativo, ele vai ocorrer no caso do leite, vou dar um exemplo aqui, né? Os micro-organismos, eles necessitam de energia para sobreviver, para a manutenção do seu metabolismo. Então as bactérias que são fermentadoras, o que elas vão fazer? Elas vão utilizar a fonte de carboidrato. Então no caso do leite vai utilizar a lactose, que é o açúcar que está ali presente em maior quantidade nesse leite, como fonte de energia, né? Então essa lactose, ela não é usada diretamente no processo fermentativo, ou seja, né, as bactérias, como eu disse para vocês anteriormente, acho que na aula anterior eu falei, ela precisa primeiro quebrar, né, essa lactose, e aí ela vai entrar então a nossa querida enzima, né, que são as lactases. E aí ela vai quebrar essa lactose, que é um composto para ela muito grande, né, que é um disacarídeo, em monossacarídeos, que são glicose e galactose, nesse caso da formação da nossa lactose, né? E aí, então, aí sim a nossa bactéria, ela vai conseguir ali utilizar aquele açúcar, né? E aí ela vai conseguir começar o processo de fermentação. Ela precisa de um açúcar simples, tá? Então, a partir da glicose que ocorre a fermentação, originando aí, então, o nosso ácido lático como produto final. E quando eu falo produto final, por quê? Porque existem produtos intermediários dentro do processo bioquímico, né? Dentro do processo, para vocês entenderem de uma maneira mais fácil, a gente vai ter ali dois processos, tá?
É a primeira fase e a segunda fase. Então, na primeira fase, a gente tem aí a produção do piruvato e como produto intermediário, e no produto final a gente vai ter, então, a formação do ácido lático propriamente dito, tá beleza? Mas então, né, aí, professor, mas como que acontece aquela coisa do coalho, de coalhar a massa, né? Então, gente, para vocês entenderem um pouco melhor, o que acontece? Com a produção do ácido, né, pelas bactérias láticas, as proteínas que estão presentes ali no leite, você tem que entender que elas estão presentes ali, né, de boa, elas ficam de forma instável e elas começam a se juntar formando um grande emaranhado, né? Como se fosse uma rede ali. Ela deixa o leite fermentado então mais espesso, mais firme, né? Como ocorre na produção, por exemplo, do iogurte. Esse processo que eu falei para vocês de acidificação do meio, né? De desestabilizar, a gente chama de coagulação ácida do leite, tá? Então, esse ácido lático, que é resultante ali do processo, né, que é produzido pelas duas fases que eu falei para vocês, que são também chamadas de vias metabólicas, né, para a galera da bioquímica, na primeira fase a gente vai ter ali, que eu falei para vocês, a glicólise, e na segunda fase a gente vai ter uma fermentação propriamente dita, tá? A formação de ácido lático provoca o quê? Provoca um abaixamento gradual do pH no meio aquoso ali. E aí, no caso, a gente está falando do meio aquoso leite, né? Que a gente está dando como exemplo. E aí, o que vai acontecer? As caseínas, que são as moléculas de proteína que estão ali no leite, elas vão ficar instáveis. E ali elas vão ter cargas que vão tornar-se nulas. Porque sim, as caseínas, que são as moléculas de proteína ali que formam leite, elas têm cargas, né? E isso, quando torna nula essas cargas das caseínas, a gente chama de ponto isoelétrico, tá? Então, nesse momento, as cargas da micela de caseína, elas vão se anular. E a gente chama isso de, novamente, ponto isoelétrico. Por quê, né? Porque as moléculas de caseína, elas vão ter aí, como eu vou mostrar na imagem aqui para vocês, elas vão ter ali cargas, tá, ao redor delas. E quando isso acontece, professora, o que tem a ver, né? Tem a ver que essas moléculas, elas vão atingir um menor grau de solubilidade, ou seja, as moléculas que estão ali dispersas, elas vão perder a capacidade de se manter dispersas naquele meio, né? Que meio, professora? O meio aquoso, onde elas estavam, a gente está falando do leite, né? E aí, como elas perdem essa capacidade de dispersão ali, o que elas vão fazer então? Elas vão estar frágeis, vão pensar assim, né? E aí elas começam então a se unir, que elas começam a ver que tá tendo uma instabilidade naquele meio, alguma coisa tá estranha ali. Elas começam a aglomerar, então, tá? Essas moléculas aí de caseína. E aí nessa etapa que vai acontecer uma coisa bem importante também, que é a saída do minério do cálcio. O cálcio nessa molécula, ela age como um cimento. Quando sai o cálcio, aí as caseínas que já estão fragilizadas, né, vão ter problema maior ainda, para elas se manterem dispersas, né. Então, com a saída do cálcio das caseínas, o que vai acontecer? Antes elas estavam ali juntas, formando aquela micela maravilhosa, né, dispersa ali naquele meio, elas vão ficar ainda mais fragilizadas. Então, vai contribuir também para o processo que a gente chama de coagulação, tá? Então, vocês entendam que esse meio, né, sofre uma instabilidade com a formação do ácido. No final dessa etapa da coagulação, vai restar uma massa coagulada, que é uma massa mais firme, né? E uma parte do líquido ali vai ser o soro do leite, tá? Esse soro, ele vai ser rico ainda em nutrientes, né? E aí, cabe uma próxima aula pra gente falar do soro do leite. E essa coagulação ácida, ela vai ser utilizada muito também para produtos como leites fermentados, né? E até mesmo ela vai ser usada exclusivamente na fabricação de alguns tipos de queijos, como o queijo Petit Suisse. Aí se eu falasse, professor, o que é Petit Suisse, né? Vocês vão conhecer muito aí pelas empresas que usam o nome comercial de Danoninho, de Chambinho, tá? Então, o queijo Petit Suisse são esses queijinhos que a gente chama de chambinho, né? Que as crianças adoram. E são ricos nutricionalmente, sim, tá? Tem gente que tem medo de dar para criança, não precisa ter medo, tá, gente? Tem bastante nutriente nesses produtos lácteos, né? Desculpa. Então, pessoal, esse é um exemplo que eu usei para ilustrar um pouco mais sobre essa questão da fermentação que a gente está falando, né? Para vocês entenderem um pouco mais esse processo bioquímico que eu acabei de falar para vocês, mas esse processo é muito similar nas fermentações de outros produtos, tá? Não dá pra gente especificar produto por produto, aí daria um vídeo extremamente extenso. Mas para vocês entenderem que ocorre aí uma reação bioquímica, onde as bactérias, através também das suas enzimas, né, vão fazer ali todo um processo bioquímico e no final a gente vai ter aí a produção
de um ácido ou também de mais produtos, né? Aí vem aquela questão dos conceitos que a gente falou na aula anterior, tá bom? Outra questão, professora, todas as fermentações vão ser parecidas, né? Vão ter processos similares. Claro que cada fermentação vai ter aí sua especificidade, né? A gente tem a fermentação lática, que a gente está estudando aqui nessa aula. A gente tem a fermentação alcoólica, a fermentação acética e outras fermentações. Eu vou estar deixando o material aqui embaixo para vocês no box, para vocês estarem lendo, estarem especificando melhor um pouco mais sobre isso. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.